Meu nome é Karen Maddox. Tenho 36 anos. Moro em Utah e sou mãe da Maisie, uma menina muito esperta e engraçada de 6 anos. Eu achava que minha vida era tranquila. Achava que meu casamento era firme, com confiança e parceria. Mas eu estava enganada. Numa tarde de domingo, tudo mudou. Minha cunhada, Laurel, entrou pela porta dos fundos, puxando o filho dela, Noah. Ela apontou o dedo para mim, tremendo, e gritou: "Você bateu no meu filho." Eu pisquei, sem entender. O quê? Eu estava na cozinha o tempo todo, preparando um lanche para Maisie. Laurel empurrou Noah para frente, como se ele fosse um escudo. "Fala para ela." Ela disse, com raiva. Noah olhou pro chão e falou baixinho. Ela me deu um tapa. Meu coração quase parou. Eu nem tinha falado com aquele menino naquele dia. Logo depois, meu marido, Jared, apareceu na porta. Ele me olhou como se eu fosse uma estranha. "Você sempre teve um gênio forte", ele disse. E assim, do nada, fui julgada. Sem prova, sem me perguntar nada. Sem dúvida. O homem com quem vivi tantos anos acreditou na irmã dele, sem nem pensar. E o pior, ele agiu como se aquilo fizesse sentido. Foi aí que percebi, não era só um mal-entendido. Era um ataque. E eu ainda nem sabia o quanto essa traição ia fundo. Mas estava prestes a descobrir. Antes disso tudo, as pessoas diziam que a gente levava uma vida calma. Jared e eu éramos casados havia quase 10 anos. Nada de luxo, mas éramos estáveis. A gente morava numa casa simples, nos arredores de Salt Lake City. Casa de tijolinhos, janelas com venezianas brancas, e um balanço velho que fazia barulho e que Jared nunca arrumou. Maisie fazia tudo parecer mais alegre. Ela amava desenhar galáxias com giz na calçada da garagem e fingir que era a prefeita do mundinho andela. Eu cozinhava. Jared cortava a grama. Não éramos perfeitos, mas tínhamos nosso jeitinho. E então Laurel voltou. Ela tinha acabado de se divorciar do segundo marido. Ninguém ficou surpreso. E ela se mudou, por um tempo, para a casa da mãe do Jared, a dona Gail, que morava só 3 ruas dali. "É só até ela se recuperar", Jared disse. Laurel nunca batia na porta. Ela simplesmente entrava pelos fundos, como se a casa fosse dela, sempre com Noah atrás. Noah tinha 7 anos. Era barulhento, impulsivo, quase selvagem. Uma vez ele passou manteiga de amendoim no ventilador de teto, só para ver o que ia acontecer. Tentei ter paciência, de verdade. Eu sabia que Laurel estava passando por um momento difícil. E que Noah era só uma criança. Mas Laurel gostava do caos. Ela vivia pulando de um problema para o outro, sempre dizendo que era vítima. E Jared e a mãe dele sempre acreditavam nela. As pessoas falavam da Laurel como se ela fosse uma coitada, frágil, alguém que só sofreu na vida. Mas ninguém via o rastro de confusão que ela deixava por onde passava. Mesmo assim, eu fazia de tudo para manter a paz. Eu sorria quando ela aparecia de surpresa, limpava o suco do chão, dava banho no Noah depois dele bagunçar tudo pela sala. Eu repetia para mim mesma, é só por um tempo. Mal sabia que ela estava armando uma armadilha. Era um domingo como qualquer outro. Maisie estava no quarto, desenhando um dragão com asas coloridas. Eu estava na cozinha, cortando maçã e melão pro lanche dela, cantarolando baixinho. De repente, a porta dos fundos se abriu com tudo. Laurel entrou ofegante, segurando o pulso do Noah como se tivesse arrastado ele pela rua. O rosto dela estava vermelho, mas não machucado, era aquele vermelho de quem chora forçado. "Você bateu no meu filho." Ela gritou. A faca escorregou da minha mão e caiu na pia. "O quê? Do que você tá falando?" "Você sabe muito bem do que eu tô falando." Ela respondeu irritada. Empurrou Noah pra frente. "Fala pra ela." Noah olhou pros próprios tênis e fungou. Ela me deu um tapa. Eu fiquei sem reação. "Noah, eu nem falei com você hoje." "Você gritou comigo porque eu derramei suco", ele disse baixinho. "Depois me bateu." Isso não era verdade.
Eu nem cheguei perto dele. Mais cedo, só pedi para ele não pular no sofá, e foi só. Jared apareceu correndo do corredor, com cara de quem não estava entendendo nada. O que tá acontecendo? Ele perguntou. Laurel virou de uma vez e falou. Pergunta para sua esposa porque o seu sobrinho tá chorando. Jared olhou para mim. Eu esperei que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa para me defender. Mas ele não disse nada. Só cruzou os braços e perguntou. Você sempre teve um temperamento difícil, perdeu o controle dessa vez? Eu pisquei, chocada. Jared, você tá falando sério? Só tô perguntando, ele respondeu. Meu coração disparou. Não foi nem pela acusação da Laurel. Foi porque Jared não teve dúvida. Não quis me ouvir, nem entender o que aconteceu. Ele só acreditou nela. Eu jurei pela vida da Maisie que nunca encostei um dedo no Noah. Laurel me chamou de mentirosa, na minha cara. E Jared, nada. Uma hora depois, a mãe dele, Gail, apareceu. Entrou na minha cozinha como se a casa fosse dela. Nem olhou para mim. Só disse. Pelo bem das crianças, acho que você devia sair por uns dias. Não, eu disse na hora. Essa casa é minha. Você tá deixando a família nervosa, ela falou, naquele tom frio e autoritário que ela sempre usava quando queria parecer educada, mas estava sendo cruel. Tá perturbando as crianças. Você nem tava aqui, eu respondi. Não sabe o que aconteceu. Eu sei o que a Laurel contou, ela disse, sem hesitar. Naquele momento, entendi tudo. Eles já tinham decidido. A verdade não importava. Eu me senti culpada por não ser mais boazinha, por não bajular eles. Por não ser do grupo deles. Achei que isso fosse o pior. Mas não foi. 2 dias depois, os serviços de proteção à criança bateram na minha porta. Quando abri, vi uma mulher usando um blazer cinza escuro, segurando uma pasta de couro. Meu estômago virou. Senhora Maddox? Ela perguntou, com uma voz firme, mas sem ser grossa. Sim, respondi, mesmo com a garganta travada. Meu nome é Detetive Lisa Aines. Eu trabalho com os serviços de proteção à criança. Recebemos uma denúncia dizendo que a senhora pode ter agredido fisicamente seu sobrinho. Preciso fazer algumas perguntas. E também preciso saber se sua filha está em casa. Meu peito apertou tanto que achei que ia desmaiar. Eu não fiz nada, falei rápido. Talvez rápido demais. Juro que nunca encostei nele. A mulher assentiu, calma, sem parecer brava. É exatamente isso que estamos aqui para descobrir. Se você está dizendo a verdade, só preciso juntar as informações para entender tudo. Dei um passo pro lado e deixei ela entrar. Maisie estava no quarto, cantarolando baixinho enquanto organizava seus marcadores coloridos na ordem do arco-íris. Lisa deu uma olhada e falou com um sorriso gentil. Oi, querida. Só vim dar um oi. Maisie sorriu. Tô desenhando um dragão que é um cavalo marinho. Lisa riu de leve. Parece mágico. Depois, se virou para mim. Ela parece bem. Feliz, saudável. Isso é um bom sinal. Mas, mesmo com essas palavras, a aflição dentro de mim não passava. Fui até a cozinha e servi um copo de água para ela, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a jarra cair. Ela sentou na minha frente, na mesa, abriu a pasta e falou. Me conta o que aconteceu naquele dia. Tentei explicar. Mas as palavras simplesmente não saíam direito. Eu ainda estava em choque. Como você convence alguém de uma coisa tão óbvia, tão verdadeira, que nem deveria precisar explicar? Então me lembrei, a câmera. 2 anos atrás, o Jared tinha instalado uma câmera com sensor de movimento na porta do quintal. Era para ver a Maisie quando ela brincava lá fora. Nunca pensamos nisso como segurança. Mas talvez esse fosse o verdadeiro motivo de existir. Acho que tem uma coisa, falei, levantando rápido para pegar meu notebook. Lisa se inclinou quando abriu o vídeo daquela tarde. A imagem estava um pouco embaçada, mas dava para ver o principal. Noah estava sozinho na sala.
Ele derramou algo, um suco vermelho, no chão. Depois, olhou pro corredor, como se esperasse alguém. E então Laurel apareceu. Ela se abaixou ao lado dele e sussurrou algo que a câmera não captou. Noah balançou a cabeça dizendo que sim. E aí, do nada, ela deu um tapa nele. Claro, visível. Lisa ficou chocada, levou a mão à boca. Meu Deus! Eu não senti nada. Nem surpresa, nem raiva. Só, um silêncio gelado. Ela adiantou o vídeo. Foi aí que aconteceu algo pior. Laurel olhou direto para a câmera e sorriu. Não foi um sorriso tímido. Não foi um descuido. Foi um sorriso planejado. Frio. Sabia que estava sendo filmada. Lisa olhou para mim com o rosto tenso. Ela sabia da câmera. Eu apenas confirmei com a cabeça. Lisa se levantou devagar. A voz dela ficou mais firme. Preciso fazer umas ligações. Fica calma. E não fala nada com ela nem com seu marido, tá bom? Ela foi embora. E eu fiquei ali, parada, com a imagem do sorriso gelado da Laurel ainda na tela do notebook. Aquilo não era só uma mentira. Era um plano. Uma armadilha. Mais tarde, naquela mesma noite, Jared chegou. Eu estava sentada à mesa, com o laptop fechado. O coração ainda batia forte por tudo que a detetive tinha confirmado. Nem olhei quando ouvi as chaves dele caindo na tigela perto da porta. Ele entrou tranquilo, como se fosse qualquer noite normal. A Laurel me ligou, ele disse. Falou que você tá tentando manipular tudo. Que editou um vídeo para culpar ela. Levantei devagar. Minha voz saiu fria, sem emoção. Você quer ver o vídeo? Ele hesitou. Que vídeo? Abri o laptop. Apertei play. E ele assistiu, em silêncio. Sem piscar, sem dizer nada, ele só ficou ali, parado, assistindo tudo em silêncio, vendo a verdade bem na frente dele. Quando a mão da Laurel bateu no rosto do próprio filho, viu o maxilar do Jared travar. E quando ela olhou direto para a câmera e sorriu, ele ficou pálido. Pausei o vídeo. Ela bateu nele. Depois mandou ele mentir. E você, acreditou nela. Jared caiu na cadeira como se tivesse levado um soco. Eu não sabia. Eu pensei. Pensou o quê? Eu disse, já perdendo a calma. Que eu bateria em uma criança e depois mentiria? Que eu colocaria a Maisie em risco desse jeito? Ele mal conseguia falar. Eu não queria te machucar. Mas você machucou. Você deixou sua irmã e sua mãe me tratarem como se eu fosse um monstro. Você deixou tudo virar um tribunal aqui dentro. E nem sequer me perguntou o que realmente aconteceu. Ele olhava fixamente para a mesa. Foi aí que entendi, não era só fraqueza. Jared era cúmplice. Mas ainda não era o pior. No dia seguinte, a detetive Aines me ligou de novo. A voz dela estava séria. A gente revisou mais pedaços da gravação. Tem uma parte que talvez você não tenha visto. Meu coração apertou. O que foi? Tem um momento em que seu marido aparece. Ele fala com a Laurel. Ela diz, não se preocupa. Eu resolvo isso. Ela já vai ter ido embora amanhã. Fechei os olhos. E o Jared? Perguntei. Ele responde, só garante que pareça real. Foi ali que tudo mudou. Não era mais só traição. Era conspiração. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada no sofá, repetindo aquelas palavras 1000 vezes na minha cabeça. Só garante que pareça real. Jared, o homem com quem me casei. O pai da minha filha. Ele não só falhou em me proteger. Ele ajudou a me derrubar. Eu não tinha só sido traída. Eu fui alvo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei no quarto da Maisie, sentada, olhando ela dormir, vendo seu peito subindo e descendo, pensando. E se eu não tivesse lembrado da câmera? Até onde eles iriam? Eu teria perdido a guarda? O meu emprego? Minha cabeça?
No dia seguinte, eu já sabia o que fazer. Eu precisava de um advogado. Escolhi a Clara Benson. Todo mundo dizia que ela era ótima, firme, inteligente, especialista em casos de família difíceis. Quando fui ao escritório dela no dia seguinte, achei que já ia sair com a papelada pronta. Mas ela me deu algo melhor: força. Ouviu tudo sem me interromper. Mostrei o vídeo, entreguei o relatório do conselho tutelar, contei todos os detalhes nojentos que eu sabia. Quando terminei, ela se recostou na cadeira, cruzou os braços e disse: "Você tá sentada numa bomba. Eles não só mentiram. Eles planejaram te tirar do caminho. Isso é guerra. E a gente vai lutar. De frente." Ela foi rápida. Naquela mesma tarde, Clara já entrou em contato com a detetive Aines e agendou uma nova entrevista com o Noah. Dessa vez, o Noah ia ser ouvido com um psicólogo infantil presente. A Clara me avisou para não criar muita expectativa, mas no fundo, eu sentia que algo ia acontecer. Criança é espontânea, claro. Mas também sente quando tem algo errado. E eu estava certa. O Noah não aguentou a pressão. Ele contou tudo, que a Laurel bateu nele, mandou ele mentir, e falou: "A tia Karen vai ficar um tempo fora, mas você vai ficar bem." Ele até citou o Jared. O tio Jared disse que a mamãe ia ajudar a consertar tudo. Quando o conselho tutelar, CPS, me ligou naquela noite, senti o ar sumir da sala. Não era só uma família disfuncional. Era um ataque armado. O CPS logo apontou o comportamento da Laurel como manipulador e abusivo. Começaram o processo para tirar a guarda do Noah dela, enquanto a investigação continuava. Ela nem imaginava o que vinha por aí. No dia seguinte, a coisa piorou. O Jake, colega de trabalho do Jared, me ligou do nada. A gente mal se conhecia, então eu já sabia que vinha problema. Ele disse: "Talvez eu nem devesse te contar isso, mas o Jared tá falando em sair da cidade. Disse que as coisas com você vão piorar e que ele tem que ser estratégico." Meu coração disparou. Ele ia fugir. Talvez até levar a Maisie junto. Liguei para Clara na mesma hora. "Ele tá planejando alguma coisa." "Eu sei." Ela não perdeu tempo. Deu entrada no pedido de guarda emergencial e numa ordem de restrição temporária. A gente não podia correr o risco de esperar. No dia seguinte, chegamos no cartório antes dele. Quando Jared voltou para casa, já estava com as malas prontas. E com a mochilinha da Maisie na mão. Mas a polícia já estava esperando por ele. Ele entrou pela porta, com uma mochila num ombro e a rosa da Maisie no outro. Congelou quando viu os dois policiais parados no corredor. "O quê? O que tá acontecendo?" Ele gaguejou. "Fiquei atrás dos policiais, firme. Você ia levar ela. Ia sumir." Ele pareceu chocado por um segundo. Mas logo fez aquela cara de coitado que eu já conhecia bem. "Você fez isso com a gente?" Ele falou, se fazendo de vítima. "Não", respondi, gelada. "Você fez isso comigo." Um dos policiais se aproximou. "Senhor Maddox, o senhor está sendo investigado por um possível falso relato ao CPS e conspiração para interferir na guarda. Vamos precisar que venha conosco para depor." Ele não resistiu. Só ficou lá, pálido, em silêncio, enquanto o levavam. 2 dias depois, foi a vez da Laurel. Ela foi presa pelas acusações de colocar criança em risco, coagir menor de idade e fazer denúncia falsa contra um órgão público. Aquele sorriso metido dela sumiu ali mesmo, na frente da casa da Gail. Ela parecia alguém que acabou de ter a máscara arrancada. Mas a Gail não se deu por vencida. Ela entrou com um pedido de guarda temporária do Noah, dizendo que a filha estava sendo injustiçada. E que eu era manipuladora e vingativa. Na audiência, ela olhou o juiz nos olhos e falou que o vídeo era falso, que eu inventei tudo para destruir a filha dela. O juiz nem piscou. "Senhora, esse vídeo já foi analisado e confirmado como autêntico pelo CPS e pela polícia. Sua fala vai contra as provas, e contra o depoimento do próprio menino." O rosto da Gail ficou branco. Ela saiu do tribunal chorando. Então chegou o dia da audiência.
Foi numa sala fria no centro da cidade, cheia de luz branca e forte, e com uma juíza que não estava ali para fazer rodeios. Eu sentei do lado da Clara. O Jared ficou sozinho. A Laurel não estava lá, ainda estava presa, esperando o julgamento. Quando chegou minha vez de falar, eu falei a verdade. Contei tudo pro tribunal. Como tentaram me apagar, como criaram uma mentira tão bem feita que quase destruiu minha vida. Falei do medo, da traição, e de como quase perdi minha filha por algo que nunca aconteceu. A juíza ouviu tudo em silêncio. Depois olhou direto pro Jared. Ela disse: Você ajudou a enganar um órgão público. Você deixou acusações falsas de abuso continuarem, sabendo que eram mentira. Você colocou o bem-estar do seu filho em risco, e desrespeitou os direitos da mãe dele. O Jared murmurou. Eu não achei que ia chegar tão longe. A juíza respondeu firme. Mas você sabia que era mentira. Isso te torna igualmente culpado. A decisão foi rápida e firme. O Jared perdeu todos os direitos de guarda. Só poderia ver a filha com alguém supervisionando. A Laurel perdeu todo contato com o Noah. E a Gail foi considerada incapaz de cuidar dele. O Noah foi para um lar temporário. A justiça não chegou quieta, ela chegou como um trovão dentro do tribunal. Nos dias depois da audiência, a casa parecia vazia. Fui empacotando tudo com calma. Cada caixa bem fechada. Não queria levar as paredes, nem as lembranças ruins. Só o que importava, os desenhos da Maisie, os cadernos de receita da minha avó, e a nossa peça de teatro. Com a ajuda da Clara, entrei com um processo contra a Laurel e o Jared. Por sofrimento emocional, calúnia e danos. Tínhamos provas, os vídeos, os relatórios do CPS, e o depoimento do Noah. Foi o suficiente. A Laurel se declarou culpada no processo criminal. 2 a 3 anos de prisão, sem guarda, sem contato com a criança. O Jared tentou fazer um acordo por fora no processo civil, queria abafar tudo. Mas eu recusei. Eu queria isso no tribunal. Eu queria que tudo ficasse registrado. No fim, o juiz deu um acordo financeiro bem alto. O suficiente para me mudar, recomeçar, e dar a Maisie uma vida nova. Longe das mentiras. Vendi a casa. Nos mudamos para Flagstaff, Arizona. Aqui é mais calmo, mais limpo, de um jeito que eu nem sabia que precisava. A Maisie voltou a dormir bem. Ela ri mais. Voltou a pintar. As olheiras dela sumiram em semanas. E eu? Ainda acordo às vezes assustada, com o coração acelerado. Às vezes acho que escuto a voz da Laurel, ou que alguém vai aparecer com mais uma mentira. Mas aí eu me lembro da voz da Lisa, firme, dizendo: Você precisa ver o resto desse vídeo. Aquele vídeo salvou a minha vida. Depois que nos mudamos, o Jared me mandou uma mensagem só. Escreveu: Cometi um erro. Fiquei olhando aquilo por um tempo. Depois, apaguei. Não respondi. Porque eu não preciso mais de vingança. Eu tenho algo muito melhor. Tenho minha filha. Tenho a verdade. E tenho paz.